Estamos de volta, Camila Telles. Você assustou agora? Não Você assustei. passa vergonha quando eu te dou Passo, susto? deu. Acho que a gente pode passar para outra fase já. Ah, tá mentirosa. Pessoal, estamos de volta em Porto Alegre. Porto Alegre, galera, no nosso estúdio aqui do Farm Connection. Estamos voltando com tudo, com muitos convidados especiais, com muitas novidades, com parceiros fortes. E a gente quer que vocês nos acompanhem cada vez mais. Acho legal a gente introduzir essa nossa volta, né, Bruno? Que esse último ano foi muito bacana, a gente teve em várias feiras, a gente gravou com muita gente legal, mas agora a gente quer voltar com tudo para garantir um conteúdo semanal aí para vocês, que vocês consigam toda semana ter um conteúdo atualizado com o Farm Connection, conversando com a gente e com os nossos convidados. Diretamente aqui de Porto Alegre, eu quero agradecer muito aos nossos parceiros, nosso patrocinador, a Neogen. Agradecer também Charlie Brownie, né, que nos acariciou com muitos brownies aqui. Inclusive, muita comida boa. Que criatividade no nome, hein? Charlie Brownie, Charlie maravilhoso. Brown, fantástico. Então, agradecer também a Made in Mato. Dela, você viu? Falsa. Não, é falsa não, é porque eu amo. E a Made in Mato também tá nos vestindo, obrigado. ó, estamos by Made in Mato durante toda essa temporada, então nossos grandes parceiros, vale super a pena vocês conhecerem a marca também. E bora pro que importa, pro que interessa, Bruno Dupin. Bora! E ó, a gente vai começar com um bate-papo, turma. Fantástico! Dessa galera que eu já conheço há algum tempo, eles fazem... não vou dar spoiler do que eles fazem, mas eu sei que as conexões que eles criam para gerar negócio, para gerar investimento, é fantástica. E queria agradecer já desde então você, Leonardo Zamboni. Obrigado pela presença. Aí, Leonardo, palmas pro Leonardo. Leonardo, pelo sotaque, é de Porto Alegre. Sou de Canoas, do lado de Porto Do Alegre. lado de Porto Alegre. Canoas. Grande Porto Alegre. Isso aí, Grande, região metropolitana aqui. E também gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Primeiro estava lá na audiência e hoje estou aqui podendo participar, Olha, né? Então, que maravilha. uma honra para mim aí também. Os brownies já fiz bom uso deles, né? Eu e a família, então... É a ideia. Gostamos, tá aprovado. E depois eu poder Aprovadíssimo. levar mais pro pequeno também, pra garantir que não falte brown. Boa, muito obrigado. Ô, Leonardo, e você trabalha na... Eu já vou entrar assim nas perguntas e eu sou o cara das dúvidas, né? Você trabalha na Cap Table. Isso. Cap Table, para quem é do mundo de investimento, é quando você divide ali, quando o pessoal fala, qual que é seu Cap Table? Aí a galera geralmente fala o percentual que a pessoa tem dentro da empresa, né? Eu não sabia disso. Quando eles perguntam, não é isso, Já Leonardo? comecei isso aprendendo. Mesmo. É isso mesmo. Então, a cap table é a distribuição societária daquela empresa, né? Então, como está seu cap table, os founders estão com tanto por cento, os investidores estão com tanto por cento, esse é o cap table. Entendi. E o nome veio de onde? Veio daí mesmo, né? Assim, então, assim, existiram várias provocações, a gente foi entendendo. Naquela época, eu não estava na empresa ainda, né? Então, não participei dessa escolha do nome, mas, assim, foi uma escolha muito feliz. Dentro de todos os nomes, todas as folhas que foram sendo riscadas de sugestões, ficou essa, porque é uma nomenclatura bastante utilizada no mercado e acho que já entrega muito do que a gente faz, porque a gente... Aqui já antecipando talvez um pouco, né? A gente possibilita a participação de investidores na estrutura societária dessas empresas, né? Então a gente dá essa oportunidade para virarem sócios de negócios altamente escaláveis. Uhum. A primeira pergunta que eu tenho, né, depois de todas as que eu já fiz, é a seguinte: por que um cara vai atrás de um investidor? O que leva a empresa a falar assim, vou ter um investidor? Boa. Essa acho que é uma pergunta aí que muitos fazem, né, dentro do mercado. Investe em mim, aposta. Tô quase nessa. Só não tira o AdSense, tá, YouTube? É verdade. Normalmente são empresas que encontraram algum caminho de crescimento ou estão ali com algum protótipo, né? Isso numa fase mais inicial, mas depois numa fase de escala estão crescendo e precisam capitalizar a empresa para conseguir atingir aqueles resultados que elas já conseguiram identificar que são atingíveis, né? Uhum. E aí, nesse caminho, normalmente existe um descolamento entre o fluxo de receitas e o custo para gerar essa receita. Então, tu capta dinheiro para criar essa estrutura, para contratar essas pessoas, para fazer os investimentos necessários e ali na frente isso vira receita e a ideia é que essa receita seja muito maior do que aquele custo incorrido inicialmente, né? Então é por isso que se traz esses sócios.
inicialmente quando a gente está falando simplesmente de capital, né? Mas trazer sócios para uma estrutura, principalmente para uma estrutura inicial, assim, pessoas que tenham a capacidade de contribuir com esse negócio, né? Que possam trazer ali conexões, ideias, valores, né? Muitas vezes são pessoas que já têm uma vivência muito grande dentro daquele setor ou daquele tipo de cliente que a startup ou o negócio escalável está buscando, então já traz uma contribuição assim que é excelente, né? E assim, ter bons sócios faz muita diferença, né? Acho que com isso todos concordamos, né? Ter ruins, maus sócios também interfere diretamente ruim, né? no negócio. Não tô falando nada, tá, Bruno? Fica tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Bruno é do mundo da tecnologia e da inovação. Eu não. Eu sou 100% comunicação no agro, mas eu gosto muito porque eu aprendo muito com isso diariamente. O que eu quero te perguntar, assim, para quem tá nos ouvindo, tá? Eu tenho uma ideia de um negócio legal dentro da minha fazenda. Você tá chorando. Engasguei. Tá chorando. Dentro da minha Falou fazenda. da fazenda, ela emociona. Eu emociono, eu tiro saudades. Dentro da minha fazenda, vamos lá, dou exemplo, tá? Eu tenho a hortaria. E aí a gente criou lá conseguiu desenvolver um negócio, a gente produz hortaliças e tudo mais. Não se enquadra em startup, até onde eu sei. Mas eu consigo ter investimento não sendo uma startup, tendo uma ideia muito boa? Sim, acho que existem caminhos para todos os tipos de negócios que são bons. Obviamente, tem alguns negócios que têm uma capacidade de atração de recursos muito maior, né? Então, quando fala de startups, de empresas de base tecnológica, já existem investidores especializados nesse tipo de negócio. Talvez no negócio das hortaliças, e eu não conheço a fundo isso, também tem alguns investidores que buscam estar presente dentro desses negócios. Mas em todos os negócios, mas principalmente no Venture Capital, ele ficou conhecido por ter um stage financing, né? Então a cada passo da empresa tu tem um investidor mais certo e o tamanho do cheque mais adequado para aquele estágio. Então, normalmente, se está nessa fase que tu citou, normalmente seria o que é comumente chamado dos 3 Fs, né? Family, Friends and Fools ou Fans, né? Então ali a galera que já te conhece de alguma maneira, entende que, poxa, a Camila entrega demais. Se ela vai fazer hortaliça, vai ser a melhor hortaliça do mundo, então eu vou colocar dinheiro na Camila que esse negócio vai dar certo. Então, normalmente se começa com esse grupo de pessoas mais próximas, aí depois que já tem algum crescimento, alguma entrega, algo para mostrar para o mercado, aí começam a entrar os investidores externos que têm menos conhecimento sobre a tua história como pessoa em si. E qual é a diferença, assim, básica, tá? Eu tô fazendo as perguntas básicas. Fique à vontade. Qual é a diferença de uma empresa e de uma startup? Hoje, uma startup, primeiro, né, é um termo bastante amplo. Então, se assim, tu vai olhar num livro, no outro, num podcast ou em outro, vão ter definições bastante diferentes, né? O que eu gosto de trazer como definição de startup são negócios que tem um crescimento onde um descasamento de receitas e despesas bastante desproporcional. E como que isso ficou muito mais simples ou acessível de entregar? Com tecnologia. Então, computação em nuvem, todas as maneiras de que a tecnologia nos entregou. Então, eu tenho uma base de 1.000 clientes ou uma base de 500 mil clientes, sim, eu vou aumentar meu custo, mas eu não vou aumentar nem perto da proporção da minha receita que ele vai aumentar. Esse é o primeira conceituação que eu costumo trazer aqui como startup. Mas também a ótica de que a startup é um produto financeiro. Então, quando tu traz investidores para o teu negócio, e é o que a startup está buscando ali, trazer investidores para o seu negócio, existe um momento onde esse investidor vai precisar sair. Então, tu precisa já ter isso bastante mapeado, quais são as maneiras de saída desses investidores ou de venda desse negócio para que eles tenham a remuneração sobre o capital deles investido. Então, tem a junção de um produto financeiro mais aliado, né, a uma capacidade de crescimento exponencial desse negócio. Legal. Vamos pegar eu fiquei com dúvida assim, vamos pegar o caso da Camila, por exemplo, da parte lá da hortaria. Isso que ela quer abrir para investidor, que você comentou do Venture Capital, né? Isso. Que é o capital de risco. Capital de risco, isso. Por que ele é de risco? Primeira pergunta. Porque ele entra em estágios do negócio onde ele ainda tem diversos problemas em cima da mesa, como costumam trazer, né? Então, o primeiro risco é aqueles empreendedores, eles conhecem muito daquele negócio, eles sabem efetivamente, eles vão ter energia para entregar aquilo que eles estão se propondo.
Quando essa barreira é vencida, depois tem o risco de produto. Então, eles vão construir um produto adequado para conseguir entregar isso que eles se propuseram para os clientes deles. Depois que esse produto é validado de alguma maneira, eles têm capacidade de atração de novas pessoas e de construir uma máquina de crescimento de vendas para ter mais clientes dentro disso. E aí a cada fase, vai tirando um desses riscos do negócio, né? Então, quanto mais cedo, mais risco. Mais risco, Por isso com que certeza. Quanto mais cedo, mais percentual da empresa, provavelmente o investidor vai ter que adquirir. Sim, teoricamente. Sim, mas isso também tem que ter um cuidado bastante grande, né? Porque se tem essa ideia de que vai precisar fazer captações de recursos sucessivamente, se eu já entregar uma parte muito relevante no começo do negócio, não sobra mais nada. E aí o incentivo para o empreendedor, que provavelmente está tirando um salário muito abaixo do mercado, que não está recebendo ainda uma distribuição de lucros porque a empresa não dá lucro, o cara desanima. Então ele não pode ter uma participação muito pequena nesse negócio. Então já tem algumas métricas de mercado já trazendo a cada fase quanto que tu deveria distribuir de participação ou de quanto de capital tu deveria levantar. Sim, então vamos lá, de novo, o caso real da Hortaria, ou suposições, né? Hortaria tá lá, indo super bem e tal, conheceu um modelo de captar recurso, de investimento e tal. Como que ela olha para dentro da Hortaria e fala assim, agora é um momento que eu tenho que pegar dinheiro ou não, eu não preciso pegar dinheiro agora. Quando que é essa tomada de decisão pro empreendedor, né? Para ele falar assim, por que eu pego esse dinheiro? Para que eu vou pegar? E 2, se é o momento certo ou não de pegar. Como que eles tomam essa decisão? Sim. Primeiro, assim, acho que tem tudo... Começa num plano de negócios, né? Então, o plano de negócios ali da empresa, até ela decidir se o caminho de captar recursos é o ideal para aquele tipo de oportunidade, tá ali dentro desse plano de negócios. Ele faz... Entendi. Como que eu sei que é ideal? E aí vamos pegar esse exemplo da Hortaria, né? Vamos dizer que tu precisa lá, e eu desconheço esse mercado, então se eu usar termos aqui que não sejam os mais adequados, não, é a ideia. Então lá tu vai precisar... sei lá, tu vai precisar ter uma estufa com tantas prateleiras e esse tipo de tecnologia que tu vai embarcar ali dentro para ter a melhor qualidade dentro da Hortaria, tu vai precisar de um investimento de R$100 mil para colocar de pé, pelo menos, ainda não numa capacidade escalável, mas numa capacidade de comprovar que tu consegue entregar esse produto. São R$100 mil. O ideal é que nesse começo se use os recursos do próprio empreendedor para mostrar que ele está no jogo, né? Mas muitas vezes não dispõe desse recurso e aí vai para esses três Fs ali, né, que foram citados. Então, depois que tem isso... Family, friends and funds. And funds, né? Melhor fãs do que fools. Fãs. Full em inglês, pessoal, é tolo. Tolo. Ô, seu tolo, me dá o dinheiro Deus aí, me livre. Se der certo eu te devolvo. Então, dentro do plano de negócio, se precisa essa aquisição do equipamento, ou uma contratação de alguma pessoa, de alguma empresa especializada para esse apoio, ali já está claro que a empresa não tem ainda a empresa como CNPJ não dispõe daquele recurso, porque ainda não começou a faturar. Então precisa fazer essa captação de recursos, seja aí dentro da própria pessoa aplicando nesse capital social da empresa, ou trazendo isso de investidores externos. Mas isso não existe uma regra também, assim, vai de negócio para negócio, e nem todos os negócios precisam seguir essa mesma trilha tradicional do Venture Capital. Por isso que na minha apresentação aqui eu coloquei não só startups, mas negócios escaláveis, porque tem muitos negócios com altíssima capacidade de escala que não são cobertos hoje pela modalidade dos fundos de VC, né? Acho que eles se englobam dentro do Venture Capital, do capital de risco, mas não estão dentro das teses desses fundos de investimento. Então o cara que vai investir, ele tem meio que ele tem um passo a passo ali que ele olha algumas métricas, olha quem está por trás dessa história para falar assim, encaixa ou não dentro do nosso negócio. Você falou Hortaria, por exemplo. Se não está dentro da tese, que é um negócio, por exemplo, tá? Que pode ser global, a gente não investe. É algo nessa lei. Eles têm alguns parâmetros ali. Sim, normalmente tem, tá? E aqui, obviamente, existem configurações diferenciadas que vão se tornar exceções, né? Mas como que funciona um fundo de investimento? Ele capta dinheiro com terceiros para depois utilizar esse capital para investir em negócios. Esse terceiro é quem? Esse terceiro... Qualquer um. Não é qualquer um. Hoje ele é muito pouco acessível, né? Então, se a gente olha os fundos de maior desempenho aqui no Brasil,
uma cota costuma ser $500 mil ou $500 mil em alguns casos, mas não é tão acessível assim, né? Tu precisa ter o capital, mas ele também não é distribuído publicamente. Então, tu precisa ter acesso àquela oportunidade, alguém te ofertar aquela oportunidade para te entrar. E aí, normalmente, isso está na mão de grandes empresários, a pessoal de wealth, pessoal de family offices, né? Então, são normalmente quem são os cotistas desse fundo. E como que o fundo capta o dinheiro? Ele diz, poxa, a minha tese é investir em empresas que buscam alcançar um patamar global de distribuição, são empresas que estão no estágio X até Y, no setor tal, com modelo de negócio de determinada maneira. Claro, alguns fundos têm essas regras muito mais escritas, outros é um pouco mais abrangente, mas sempre tem uma tese porque eu estou levantando capital de terceiros. E o cara que vai pôr o dinheiro tem que saber para onde você está indo. Tem que saber para onde é que vai. Por que eu disse que tem muitas exceções? Tem fundos que são de uma pessoa só, tem fundos que são de uma empresa só, e aí a tese é bastante abrangente, depende da escolha de poucas pessoas ou de uma pessoa só, né? Mas o geral dos fundos é isso. Eu vou com uma tese para o mercado, capto esse recurso para investir dentro daquela tese, e aí eu tenho, inclusive, obrigações fiduciárias com esses investidores de respeitar aquela tese, né? Então, não posso sair, porque é um ótimo negócio, mas está fora da tese. Então, não vou poder investir. Se eu precisar, eu vou levantar capital de outra maneira, mas esse fundo especificamente não vai investir. E aí é o que vários negócios escutam aí, né, startups e outros negócios, quando bate na porta do fundo, o fundo vai lá, escuta e diz, ok, muito legal, mas está fora da minha tese. E realmente ele não pode investir, né? Ele não tem... O que é a tese? A tese... Eu sou a chata aqui que, tipo, não mas pode, é o básico, porque eu não entendo. Não, ótimo. E assim, eu gosto muito dessas perguntas, porque eu vivo isso no dia a dia e parece que a minha realidade é a realidade do mundo. Mas Leonardo, não é, né? Sabe que a gente fala aqui no Agro, eu sou a chata que repete essa frase a cada 5 minutos. O óbvio precisa ser dito. Eu acho que um dos problemas da comunicação do agro é que a gente esquece de falar que o ovo vem da galinha. Sim. A gente quer falar sobre 1000 coisas e esquece o básico. Então, assim... É muito isso. O que é óbvio pra ti, como tu falou, eu não tenho nenhuma vivência com hortaliças, que é o meu negócio da minha família. Só que pra mim é óbvio, pra ti não é. Então eu faço essas perguntas até porque muita gente que tá nos ouvindo, nos assistindo, pode também ter essa mesma dúvida. Então fala aí, o que é a tese? A tese, normalmente, né? Por que se desenvolveu essa tese? Quando tu cria uma dinâmica de investimento, tu para de atirar para qualquer lado. Então, pareceu um bom negócio, algo que é no agro, eu vou investir. Pareceu um bom negócio, algo que é no varejo, eu vou investir. E aí tu tá diversificando, claro, de alguma maneira, mas sem uma estratégia de investimento. Tiro para tudo que é lado. Para tudo que é lado, mas alguma talvez dê certo, né? Tá. Quando tu cria uma tese, então tu diz assim, poxa, eu tô vendo, eu sou do setor de hortaliças, eu vivo o campo, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, vi como é que é aquela potência de algodão. A galera tá criando um ambiente. Hoje esse ambiente já existe, né? Mas vamos dizer que a gente voltasse lá atrás, tá se criando um ambiente onde aquilo vai escalar demais, né? Então, eu quero investir em negócios que se beneficiem desse crescimento de um mercado que eu tô vendo. Então, tu cria a tua tese de negócio. Tudo que envolver o agro de determinada região do país, que tiver uma capacidade de fornecimento para aquele pessoal, eu vou investir. Essa pode ser a tua tese. Claro, como a gente está falando, a tese pode ser muito mais detalhada e muito mais específica. Se fosse o foco. Isso, o foco. Alguns têm um foco muito mais fechado, outros têm um foco mais amplo. Alguns dizem, levantei 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais é para investir em 10 empresas. Legal. Outros dizem, é para investir em bons negócios, se forem 10 ou se forem 50, se couber dentro do fundo, eu vou investir. Então, alguns são mais fechados, outros são mais abrangentes. Legal, no caso, a minha tese seria o agro. Quero investir em empresas legais, em startups que surjam aí dentro do setor do agronegócio. Essa pode ser minha tese. Pode ser uma tese e já é um ótimo direcionamento, né? Mas aí tu mais do que eu sabe que o agro não é uma coisa só, né? Tem dentro da porteira, claro. Fora da porteira. Total. Tu pode pegar alguma startup que tem a ver com gado, aí o gado pode ser leiteiro ou pode ser pecuária de corte, aí pode ser nas culturas, né? Então, isso é para soja, isso é para algodão. Então, tem várias ramificações ainda dentro do agro. Mas a tua tese pode ser agro. De repente, para ti, tudo que esteja dentro do agro vale a pena. Então, essa pode ser uma tese. Inclusive, vocês tiveram uma experiência com os guris da CalMed, né? Sim, que a gente entrevistou aqui também. Tivemos, acho que o agro, né, e é algo que, por isso gosto de acompanhar bastante também, né, todo mundo que está envolvido no agro, o agro acaba tendo uma grande aderência ao que a gente faz no nosso dia a dia,
Porque os fundos de Venture Capital, com essas teses bastante específicas, que tem que ser um SaaS, né? Um Software as a Service, uma empresa que cobra assinatura. Então, normalmente é um SaaS B2B que vende para as enterprises, que está lá. Então, tem teses bastante específicas. Quando pega o agro é muito difícil para alguém do Venture Capital que está lá na Faria Lima, de repente, analisar esse tipo de negócio, né? Então, a CalMed. A CalMed é uma coleira, né, que vai na vaca, que mede várias coisas ali dentro da vaca, entrega informações. A gente brinca que é o Apple Watch, né, da vaca ali, de tanta informação que tem. Só que tem um hardware envolvido. E aí, normalmente, fundos de Venture Capital fogem do que tem hardware. Isso também tem exceções, né? Mas, normalmente, ele diz, poxa, eu não vou colocar um dinheiro para crescimento da empresa que seja um dinheiro para fluxo de caixa, para capital de giro, para aquisição de equipamentos. Não é o objetivo do meu dinheiro. Não, ele não é para isso. E só analogia, para o pessoal entender o que é o hardware, né? O hardware é como se fosse o seu computador. O software é o Word, por exemplo, o Excel que você usa. Então, o Excel, por que ele é escalável? Vê se está certo. Porque eu posso usar ele em vários computadores. Qualquer computador que existir, eu posso pôr Excel, então eu escalo. O hardware, não. Eu preciso de uma fábrica para fabricar o negócio e aí limita a minha escala. Isso. E normalmente os negócios aliam as duas coisas, né? Então, tu pega a questão da CalMed, ele tem o hardware, porque ele precisa fazer todas essas medições, mas depois ele tem um software integrado que lê todas essas informações e já traz vários direcionamentos aí para o agricultor. Então, para o criador, né? Então, tem muito disso, né? Do hardware junto com o software. Mas, normalmente, quem olha para o Venture Capital, poxa, não quero olhar tanto para o hardware, eu quero olhar mais para a parte do software. Não tem como tu terceirizar essa parte do hardware, não tem como tu tirar isso do teu modelo de negócio. E aí, pega agro também distribuição. Poxa, ali, talvez se eu tiver 50 clientes, eu já sou uma empresa com faturamento muito grande, né? Dependendo dos meus clientes no agro. Mas, poxa, ter um cliente no Matopiba e outro aqui em Porto Alegre, como é que eu vou distribuir a minha equipe, né? Como é que eu vou fazer aí, poxa? Então, essa é uma parte onde, assim, não existe muito capital disponível para isso, fora o capital que é direcionado para isso. Então, tem alguns fundos que focam em startups do agro, né? Mas normalmente isso é mais difícil para outros players do mercado. E aí na captação da CalMed, poxa, foi primeiro, né? A gente se apaixonou ali pela empresa, né? Já conheci o Gustavo Pitinini, que é nosso sócio lá, ele já tinha avaliado e investido na CalMed pela KPTL, que é um fundo de investimento, há alguns anos, né? Então já estava acompanhando a trajetória da empresa. E a gente vai até pedir a Tainá, né, Tainá, para colocar o link do podcast. O linkzinho pro CalMed, que o pessoal vai ver o que é o CalMed. Eu sou da época do Chip Inside. Quando eles começaram o negócio, eu já conhecia os guris e eu já tinha ido visitar eles, enfim. Então, eu acho é muito legal acompanhar o crescimento, né? Principalmente no nosso setor. E quando tu fala de diferentes... O agro é muito amplo. Eu acho também legal a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente fala agronegócio, as pessoas focam ou soja ou gado, ou aquela coisa, tipo, muito direcionada. Quando a gente fala agronegócio, as pessoas têm que entender que tem o antes da porteira, que é ligado à pesquisa, investimento, tecnologia, desenvolver projetos, desenvolver facilidades para dentro do agro, o dentro da porteira, que é a produção, e tem o pós-porteira, que é um dos nossos maiores desafios, que além de ser a logística, que hoje é bem complexa no nosso país, tem o nosso slogan, né, Bruno, que é muito além da porteira também, que é levar o agro de outras formas para outros lugares. Então, acho legal tu trazer esse ponto que o agro é muito amplo, porque de fato é muito amplo. Eu posso querer estar falando de hortaliça, de leite de vaca, de carne, de tudo que eu quiser ao mesmo tempo. Sim. Agora vamos lá, voltando, né? Aí eu olhei lá o modelo da hortaria, entendi que tá dentro da tese do fundo. Então a Cap Table é um fundo. Eu sou um cara extremamente rico e falo, eu quero pôr um pouco de dinheiro nessa história. E aí vamos supor que a hortaria surgiu no foco de vocês ali, no radar de vocês. Quando você vai fazer o aporte, por exemplo, tá tudo certo, vai fazer o aporte na hortaria, você me comunica porque eu coloquei dinheiro ou eu confio esse dinheiro em vocês e vocês fazem o que quiser com ele, entre aspas. Legal. Só a Cap Table não é um fundo, né? Mas nesse exemplo eu entendi que a Cap Table sendo um fundo, né? Então,
tem o dever de comunicação. Normalmente, alguns investidores acompanham de maneira mais ativa e outros de maneira mais passiva, mas é o fundo que é responsável por essa alocação de recursos. Claro que o fundo, muitas vezes, ele tem um comitê de governança de aprovação desse investimento. Então, por vezes, cotistas fazem parte desse comitê de aprovação para dizer sim ou não para aquela. E em algumas constituições, os cotistas têm direito a veto, inclusive, de oportunidades. Então, eu sou cotista da empresa A. E o meu concorrente B tá captando lá com o meu dinheiro. Esse cara eu não quero que capte, então eu bloqueio lá dentro. Como isso começou a virar um problema muito grande para os fundos, porque eles começaram a distribuir isso entre muitos cotistas, né? E começou a ter a velocidade do investimento também é importante. Exato. Isso começou a tirar essa agilidade. Os fundos começaram a tirar muito desses direitos a veto e dessa participação dos cotistas, passando a ser de maneira mais passiva. Mas também, de novo, existem configurações diversas, tem fundos que têm essa participação mais ativa e outros fundos que tu somente recebe os resultados do teu investimento depois. Sim. E a CapTable não funciona como fundo. Hoje ela funciona como... O que a gente faz? A gente conecta investidores a oportunidades interessantes de negócios que a gente entende de alta escalabilidade. Vocês são uma ponte. Somos a ponte, o ambiente e a plataforma. É Legal. Isso, né? Nós não somos detentores do capital. Então, o que a gente tem que fazer a cada oportunidade? Por exemplo, a Calmed, né? Bateu lá na porta, entendia que era uma boa oportunidade, que a gente deveria fazer aquele investimento. A gente sai buscando investidores para aquele negócio. E a gente tem uma autorização da CVM, que é o regulador do mercado de capitais brasileiro, para fazer isso, inclusive, de maneira pública. Então, eu posso colocar lá no meu site dizendo, a Calmed busca investidores, esses são os critérios, né? Então, por esse valor que ela está buscando, por essa participação da empresa. Então, esse é o tipo societário que ela vai entregar pós esse investimento. Esse é a duração do contrato de investimento que vai ter. Então, todas essas informações eu consigo fazer, inclusive, de maneira pública. E aí, no caso da Calmed, vou pegar no caso da Calmed, foi uma rodada de 6 milhões que a gente fez lá. Reais. 3 milhões vieram de uma cooperativa, a Cotribá, então ali muitos cooperados, né, já utilizavam as soluções da startup, então, poxa, vamos investir dinheiro para melhorar o produto e serviço para essa galera, mas deixa eu ganhar dinheiro junto também, né, se essa galera tá crescendo aqui dentro da minha base, deixa eu entrar. E a CapTable atua muito nesse meio campo, porque o Venture Capital e até boa parte das perguntas aqui, né, mas de curiosidade, imagino, do público, ele é muito diferente quando a gente olha Venture Capital para M&A, né? Então, compra, fusões e aquisições de empresas, né? Normalmente, quando a gente está fazendo uma fusão, uma aquisição, a gente busca a maior participação, o maior direito, né? Todas as amarras muito bem construídas ali dentro daquele negócio. Quando a gente está falando de Venture Capital, se a gente já colocar essas amarras, a gente diminui muito o teto, né, dessa startup. Então, é um contrato muito mais flexível, claro, protegendo as partes, mas ele é muito mais flexível do que um contrato de M&A, né? Então... É como se fosse assim, eu gosto de analogias, né? A analogia é a seguinte, é como se eu estivesse na praia, vi um vendedor de água, cara fantástico, eu falo, eu vou pôr dinheiro nesse cara, porque se eu colocar o dinheiro e ele melhorar a estrutura logística onde ele pega essa água, ele compra com mais volume, ele tem um layout mais legal, blá, 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 ele pode vender essa água não só muito mais, mas um preço muito maior. Esse é eu investindo nele. Outra coisa é, eu vou comprar uma barraquinha de água e eu quero a maior participação nessa barraquinha, porque aí ela é minha, e aí eu tomo conta. É mais ou menos isso. Inclusive, pode ser a barraquinha dele. Agora pode ser dele. Normalmente existem algumas cláusulas nesse contrato que, não, mas durante o primeiro ano tu vai continuar trabalhando aqui, que é o período de lock-up, né, chamado, e depois ele sai desse negócio, né, mas tu tá comprando o negócio. E aí sim, as amarras são muito mais fortes, mas no Venture Capital isso precisa ser mais flexível. Num outro caso também de uma empresa do agro, a Sensix, uma empresa de agricultura de precisão, captou 5 milhões conosco esse ano. 1 milhão veio da Domo Invest, que é um fundo de Venture Capital aqui bastante conhecido no Brasil, investiu aí em grandes empresas como Hotmart e tal, entrega uma rentabilidade bastante interessante. 2 milhões vieram da SLC Agrícola, né? Então uma das gigantes do agro listada em bolsa, e mais 2 milhões de 450 investidores individuais que entraram via a plataforma da CapTable. E ali tem pessoal das grandes multinacionais do agro, né? Tem lá investidores dentro da plataforma. Então a CapTable eu, CPF, posso fazer o investimento. Qualquer um pode entrar lá e fazer esse investimento. Isso é legal. Eu não diria que é um investimento para qualquer um, né? Qualquer um pode entrar e fazer. Mas agora, não é para qualquer um, né? Perfeito. O que nós tentamos fazer?
Hoje, como a gente estava conversando antes, para entrar como cotista num fundo de investimento, R$500 mil ou $500 mil se tu quiser ter acesso aos melhores fundos. Já né? começa aí, Já não é para começa qualquer aí, um. não é para qualquer um. Na CapTable, o que a gente fez? Vamos tentar reduzir ao máximo esse valor para que as pessoas consigam diversificar as oportunidades ali dentro. Então, a gente reduziu isso a R$1.000, né? Que é assim, só para cobrir os custos contratuais ali de cada um desses investimentos. E aí, pega R$20 mil, tu consegue investir em 20 empresas. Então, tu diversifica entre setores, entre empresas, entre safras que a gente fala, né? O investimento de 2021, que foi um ano de altíssima liquidez, é diferente do investimento que está sendo feito em 2023. Então, tu consegue dar essa diversificação. Então, a gente recomenda aí que se quer começar a fazer esse investimento, que tenha pelo menos R$20 mil dedicados a isso, e aí pode ser 20 vezes 1.000, 10 vezes 2.000, né? Mas não coloque 20 mil numa só, né? Distribua isso de alguma maneira. E que esse capital investido não ultrapasse 10% dos teus investimentos, né? Então, é um ativo de alto risco e de baixa liquidez, agora um pouco mais de liquidez do que tinha no passado, mas ainda de baixa liquidez, então não deve colocar... mas é um ótimo negócio, a hortaria vai bombar, eu tenho certeza, eu quero vender o meu carro e entrar de investidor nesse negócio. Cuidado, não é o tipo de coisa que se deve fazer, existe um risco atrelado a isso, e muitas vezes o negócio é bom, mas não dá saída, não tem um comprador, então não vai te garantir nada no futuro, né? Então assim, tem que ter um cuidado. E essa questão do risco, tá? Vamos lá. Eu vou investir numa empresa, vou colocar 500 mil nessa startup, nessa empresa, gostei, acho que vai ter futuro. E se não tiver futuro, eu perco dinheiro. Isso, mas tu tá limitada a perder o dinheiro, né? Então, antigamente existia aqui no Brasil, ou no mundo, né? Tem a figura do investidor anjo, né? E esse investidor anjo, por vezes... Eu conhecia lá num evento, na Rio Innovation Week, que a gente estava conversando antes. Conheci uma startup super legal lá do Pernambuco e vou lá colocar R$10 mil, porque eles estão lá com outros investidores, a gente vai juntar 5 aí, cada um colocar 10, vai dar 50 mil, os caras vão dar o primeiro passo deles para depois fazer captações maiores. Legal. Passou 2 anos, a startup não deu certo. Beleza, perdi os meus R$10 mil. Passava mais um tempo... Vinha lá o juiz do trabalhista lá de Pernambuco, que a startup não pagou o salário de alguém, ou não pagou o fundo de garantia, e eu respondia solidariamente a isso. E aí não limitado ao meu capital investido. Né? Se me encontrassem, podiam tomar todo o meu patrimônio para honrar as dívidas dessa empresa. Claro, isso mudou com o marco legal das startups, algumas situações são diferentes, mas o modelo contratual que a gente utiliza na CapTable é para que não haja esse risco. Legal. Sim, tu pode perder o teu capital investido, mas nunca mais do que ele. Ótimo. Não, então, também uma dúvida que eu tinha. Até porque tu fica pensando, quem é investido daqui a pouco, eu não vou buscar investimento porque eu não vou correr o risco, daqui a pouco eu não vai dar certo, eu não vou dar o retorno, só que é parte do risco, né? Tanto para quem tá investindo, quanto para quem é o investido. Sim, e a gente tá falando de negócios que estão, né, tem os termos dentro do mercado, né, os incumbentes, né, que são os players tradicionais do mercado, que já dominam o mercado, os insurgentes, que são aqueles que, de alguma maneira, estão tentando ali entrar de alguma maneira nesse mercado. Quando tu cria um negócio inovador e tá entrando num mercado desafiador, principalmente um mercado já estabelecido, a chance de sucesso é muito menor do que a chance de fracasso. Sim. Mas também, se tu furar aquela bolha, a probabilidade de tu fazer com que esse negócio seja um negócio bastante grande ou grande o suficiente para entregar um retorno interessante também é alta, né? Então, assim, existe sim essa relação de risco-retorno, mas justamente por isso. Não é porque eu estou abrindo um negócio igual a outro que já existe. Pode, obviamente, isso acontece todos os dias, né? Mas não são normalmente o tipo de negócios investidos ou que captam com investidores de mercado e não investidores conhecidos do seu networking. Sim, puxando, só para concluir essa parte, Bruno, ele fala que ele pergunta muito, mas na verdade eu pergunto demais. A pergunta, porque esse assunto é bom demais. Porque o Bruno sabe sobre inovação. Para mim é tipo uma coisa muito legal, assim, um mundo novo. Embora eu conviva bastante com isso. A questão da comunicação, agora, porque eu falo sempre que a comunicação tá em tudo, né? Um pitch faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu sei porque... Pitbull? O que é pitch? O que é pitch, Bruno? O que é pitch? A cantora. Pitch é você vender a ideia rapidinho. É a conversa de elevador. Conversa de elevador. Você tem que chegar lá, né, Léo? E chegar e falar assim, o pessoal, quando eu morei lá no Vale, o pessoal falava assim, a primeira reunião
você tem com qualquer pessoa do Vale do Silício. Você pode pegar o Mark Zuckerberg, você tem a primeira reunião com ele, você vai conseguir. Ela pode ser de 1 minuto, 30 segundos. O problema é a segunda reunião. Se ele vai querer. Se eu contar alguma coisa em 30 segundos, pra esse cara, tem que ter um negócio, deixa eu escutar mais. O pitch é você dar pra pessoa a chance de entender que ela deveria falar um pouco mais com você, porque o negócio é bom. Isso. Então, tem vários conceitos. Tem o pitch elevator, né? O que vocês trouxeram aqui, da onde surgiu isso? Se tu pega o elevador com o Zuckerberg... Tu tem aqueles segundos pra falar com ele. Só aqueles segundos. Então, tu tem esses 30 segundos pra chamar a atenção. Ou você faz um stories, ou você fala com ele. É isso aí. Então, Ou faz os dois. Ou faz os dois. Tem alguns momentos onde esse pitch ele pode ser até mais longo, né? 10 minutos, 20 minutos, dependendo do investidor que está recebendo isso. Mas mesmo que ele tenha mais tempo, tem o efeito wow, que na verdade tu tem atenção... Tu adora falar o efeito wow, né, Bruno? O efeito wow é bom demais. Tu tem uma atenção durante 20 a 30 segundos. Se em 20 a 30 segundos tu não prendeu a atenção, hoje online, né? O online, hoje, pô, a gente está aqui em Porto Alegre, a maioria dos investidores não está aqui em Porto Alegre, então a gente faz muita reunião online, né? E no online nos propiciou chegar nessa galera. Mas também, se tu não prendeu atenção, já tá piscando lá o e-mail, o WhatsApp, já tá com o celular aqui olhando o Instagram. Então tu perdeu a atenção daquilo por respeito. Segue ali ouvindo o que tu tá dizendo, mas já perdeu o interesse. Então tem pouco tempo. E um grande erro nesses pitches é que às vezes a galera tenta explicar a fundo, lá no detalhe, as coisas. Não é o momento. Chato. Tem que ser a isca, né? É jogar a cordinha pra depois puxar. Primeiro tu fala, atrai, depois tu explica. Até porque o que está no pitch, depois vão ser feitas diligências Claro. para entender se aquilo que foi dito é verdade também, né? Porque eu posso escrever qualquer coisa dentro do meu pitch. Sim. Porque, Léo, só te falar, assim, não sei se você tem a mesma sensação. Quando eu falo com as startups, parece que as startups acham que toda conversa vai ser igual a do Shark Tank. Que ele vai chegar lá e falar, olá, Sharks. Aqui eu não sei o que, né? Que é tudo meio que... Cara, não é isso, né? Não é. É muito longe Deixa eu disso, contar né? uma coisa pra vocês. O Bruno, quando tira férias, que na verdade ele nunca tira, ele segue trabalhando. Ele faz pitch com os vendedores ambulantes da praia. Por isso que eu falei da praia. É louco isso. Eu fico assim, tipo, sério? Eu tô lá tomando caipirinha de boa e o Bruno, mas me conta sobre o teu negócio. Eu disse, não pode ser, ele não tá fazendo isso. Então, é por isso que eu falo, as pessoas têm que, além de ter uma boa ideia, de ter um negócio que ela acredite e ter uma estrutura mínima, ela tem que saber vender. Tem muito. Acho que isso não só no momento do pitch, mas no momento comercial, no momento de tu trazer os primeiros funcionários, os teus primeiros sócios. Às vezes tu ainda nem tem um negócio, não tem nada pra dizer, tem só uma ideia, tu tem que ser bom, tu tem que saber descrever, tem que ter esse envolvimento, né? Então tem um investidor americano que diz que tu tem que ser claro, cativante e crível, né? Então não adianta tu trazer uma coisa que é muito loucura, talvez um pouquinho de loucura tem que ter pra entrar, né? Pra puxar a cordinha. Mas não dá pra ser algo que ninguém acredita naquilo que tu tá dizendo, mas tu tem que ser claro e cativante, né? Convincente. Então tem que estar sempre vendendo, né? A gente tá sempre numa postura comercial, seja com quem for aí, né? Principalmente quando somos empreendedores. Né? E aí eu vou ligar isso ao agro, tá, gente? Não adianta produzir, estruturar um negócio sem vender. O problema do agro hoje, Leonardo, é que a gente não se vende bem. A gente esquece de fazer o nosso pitch. Então a gente tem que fazer esse pitch mais bem feito aí, tá com ele na ponta da língua pra responder a galera. E outro, choradeira, né? Às vezes a choradeira tem que ficar em casa. Total. A choradeira você resolve a roupa suja lá Lava em casa. a roupa em casa, Aí difícil demais, ó. Você desestimula a pessoa a entrar no negócio, né? Não, ó, muito difícil, que chuva. Aí você vai pra um lugar, vem pro sul. Muita chuva. Aí você vai pro Mato Grosso, pouca chuva. Mas você não vai entrar nesse negócio. O risco é muito alto. Agora, vamos supor, eu tenho uns vintão lá que você falou. Tenho 20 mil. Fala, eu vou na cap table e eu quero investir nesse negócio aí. Beleza. Aí você tem os parâmetros, eu, investidor, o que eu deveria ter e tal. Agora vamos pro lado da startup. O que é o mínimo que ela tem que ter para eu amanhã falar assim, olha, eu queria captar recursos com a cap table. O que eu preciso ter para você me aprovar lá dentro? Boa, legal. Hoje, o que a gente considera... A gente é bastante agnóstico, né? Que é um termo usado bastante pelo mercado em relação ao setor. Então, não precisa ser de um setor específico. A gente é bastante aberto a entender oportunidades de negócio nos mais variados setores. Mas a empresa,
ela já tem que ter passado pela primeira fase, aquela, pelo menos, do Family, Friends and Fools. Então, ela já tem um produto, esse produto já está sendo comercializado no mercado, já está mostrando indicadores de crescimento dessa empresa, desse produto, e aí sim ela chega na CapTable para captar. Não existe um valor mínimo, porque a gente já teve negócio aqui no agro, por exemplo, de drones, né? Então ele fazia a comercialização do drone para o mapeamento agrícola. Poxa, uma venda de um drone dava 150 mil reais, então, mas ele vendeu um, quer dizer que a empresa dele se comprovou? Não, eu precisava que ele trouxesse mais gente. De outro lado, tinha a galera lá fazendo serviços de contabilidade para os pejotizados aí, né, tão famosos nas empresas. O cara tava cobrando R$29,90. Eu não precisava que ele tivesse 300 mil reais ainda para comprovar o negócio dele. Então, assim, a dinâmica, não existe um valor específico, mas eu preciso entender que aquele é um negócio que já está de pé, que já está crescendo e que vai conseguir absorver o recurso que ele vai captar. Então, muitas vezes a startup chega com um negócio interessante, mas, e aí, se eu capto esses 5 milhões? Vou botar tudo em marketing. Peraí, já não é uma boa estratégia, mas se tu colocar tudo em marketing, tu tem capacidade de absorção aí no teu time de contato com o cliente, daí vai vir, na tua estrutura. Tu vai trazer, mas tu vai conseguir receber bem? É isso. Então, assim, a gente precisa avaliar esse tipo de coisa, né? E também, como no momento da captação a gente dá uma visibilidade bastante alta para as startups, a gente também costuma preparar elas, né, para dizer assim, olha, tu vai ter uma visibilidade que talvez tu nunca teve na história da tua startup. Se prepara um pouco aí, cria uma landing page para receber lead, cria um e-book, um videozinho, alguma coisa, um onboarding legal para esses novos clientes, porque essa galera vai te procurar e vai tentar entender o que tu faz. Então, esteja preparado para isso. Sim. E aí, vamos supor, nesse caso aí que eu sou a startup e eu quero me enquadrar nos índices, né? Que aí tem, eu não vou falar a sigla, nada para não dificultar. Mas num papo bem aberto, assim. Eu chego lá e eu falo, Léo, eu preciso atingir o que você está me contando aí. A CapTable, dentro do site, ele faz essa triagem, esse filtro? Ou isso vai ser numa conversa posterior? Eu me cadastro, você já me tem na base, eu vou marcar um bate-papo para pegar essas informações ou é tudo via site? Boa, legal. Acho que aí é uma oportunidade boa para a gente explicar um pouco do que acontece dentro da cozinha, né? Do que tem lá no processo. O cadastro, a gente tem um formulário padrão, então alguns clientes chegam diretamente nesse formulário, outros chegam, poxa, vi vocês lá no Farm Connection, onde é que eu me inscrevo a minha startup? Eu vou mandar o link e vai inscrever lá. Tudo começa nesse primeiro formulário, algo bem simples, só para a gente entender de quem a gente está conversando. Depois a gente começa as reuniões aí com a equipe. Então vai aprofundando um pouco mais com a equipe para entender quem é o empreendedor, para entender se o negócio para de pé, estudar um pouco daquele mercado. Depois vai para a equipe financeira para analisar aí sim a capacidade de entrega, né? Se os números da empresa são saudáveis para entregar aquilo que ela está se comprometendo. Aí vai passando por todas essas fases, todas elas são eliminatórias, né? Mas passando por tudo isso, chega no comitê da CapTable, que é um comitê formado por nós, os sócios, e eventualmente alguém de fora de mercado que a gente traz como convidado para nos ajudar com aquela avaliação. E aí, talvez seja um pouco do que a gente está falando do pitch, né? A gente olha o pitch e, obviamente, depois algumas coisas a gente fica com talvez uma pulga atrás da orelha e precisa avaliar, então a gente não faz que nem o Shark Tank que diz lá a resposta é sim ou não, né? A gente tem um tempinho ali para avaliar aquela oportunidade. Aí passou por essa fase também. O que a gente começa? A gente começa a fazer um roadshow privado com investidores que a gente entende aderentes àquele tipo de oferta. Então, hoje lá no meu sistema, eu já tenho cadastrado mais de 200 teses de investidores, né? Que a gente estava de investidores institucionais, âncoras que a gente fala. Eu começo a rodar essa galera, porque eu pego essa startup, vamos pegar o exemplo aqui da Calmed. Poxa, o cara faz ali a avaliação da vaca. É super legal, o pitch do cara é interessante, e o Thiago fala super bem. Mas será que isso é de verdade? Deixa eu entender com alguém desse setor. Tá bom demais pra ser verdade. Deixa eu falar com alguém, um produtor, com alguém que conhece desse mercado, se realmente, né, esse negócio para de pé. E aí a gente começa a falar com essa galera, coleta esses feedbacks, positivos ou negativos, no agro, inclusive. Já teve negócios que, para nós, eram fantásticos, mas não chegaram a gente não levou ele para captação, porque quando a gente foi falar com a galera do agro, a galera falava, não, produto super legal, mas esse tipo de produto não é um problema. O problema é que não tem conectividade onde ele deveria atuar. Sim. Então, esse produto fica quase inútil, né? Porque onde ele teria maior atuação não tem conectividade. Então, a gente
opa, peraí, isso eu não sabia sobre esse mercado, então vamos dar um passo atrás nessa captação. Aí quando a gente coleta esses feedbacks e a gente entende que são feedbacks positivos e também essa galera diz, opa, nessa oportunidade eu gostaria de entrar. Aí a gente leva isso para a plataforma pública, né, para os investidores investirem em conjunto com esses outros investidores iniciais. Então, o que a gente faz como CapTable? Não é uma escolha entre vou fazer com a CapTable ou vou fazer com a SLC, vou fazer com a CapTable ou vou fazer com a Domo, vou fazer com outro fundo de investimento. Não, a gente pode fazer tudo em conjunto, inclusive é como a gente faz, né? Só a gente deixou isso um pouco mais amplo, né? Não são somente fundos de venture capital que entram nesse investimento inicial. Então, tem empresas, grupos de anjo chamados aí, normalmente universidades, né? Reúnem os aluminais aí, né? Para formarem, né? Um grupo de análise de negócios e de investimento, mas também anjos individualmente falando, né? Então, poxa, pega um grande produtor do Mato Grosso, por exemplo, que está vendo ou está sentindo na pele, no dia a dia, os desafios de logística. E tem uma startup que criou uma solução que talvez não seja, não solucione 100% dos problemas, mas ajuda numa parte desses problemas. Oxa, deixa eu colocar um capital nessa startup. Até porque tu colocando um capital, tu consegue garantir que vai ter melhorias, né? Tu consegue direcionar também, ajudar a startup a direcionar conforme as dores do dia a dia do agro. E isso assim, acho que é uma das partes mais relevantes de tu ter essa seleção direta do ativo, de onde eu vou investir. Sim. Então, é aquela startup, é a outra startup. Eu acho que isso é muito relevante. E tem outra coisa, né, que também, né, eu gosto de falar nas explicações, que quando tu investe em startups, tu tá conhecendo aquela startup lá no seu íntimo, na sua cozinha também, né? Antes de virar capa de um exame, né? Então, quando virou capa do exame, todo mundo já sabe como é que faz, todo mundo já entendeu aquilo. Agora, quando tu investe numa startup, pegar a galera do agro, né? Então, poxa, sei lá, eu tenho milhares de hectares de alguma cultura plantada e tem um cara que faz lá algum negócio que está aumentando essa produtividade disso e talvez, né, ele pode ser um cara que vai ganhar esse mercado. Deixa eu testar esse cara de alguma maneira, em alguma parte da minha propriedade, em alguma coisa, para eu entender o que ele está fazendo de diferente, que de repente consigo trazer isso para o restante aqui. E às vezes são negócios que nem parecem ter uma relação óbvia, né? Então o que a gente vê muito a galera falando sobre inovação transversal? Então, poxa, eu sou uma empresa que totalmente economia real. Vou dizer aqui, eu vendo balão de festa, né? Tô aqui vendendo balão de festa. Mas aquela startup que não tem nada a ver com o meu negócio, achou uma maneira de criar uma máquina de vendas que talvez eu poderia colocar aqui. Poxa, o cara conseguiu conectar todos os varejistas para fazer com que esse processo seja mais fluido, que já conecta com a logística e tal, para um outro negócio. Pô, eu posso fazer a mesma coisa para a minha fábrica aqui, para a minha empresa também. Então tem essas inovações que tu captura se tu tiver um envolvimento mais ativo também, né? Claro, tu pode ter uma postura de investidor, de coloquei o capital e espero rentabilizar ele. Mas numa startup é muito mais fácil tu conseguir chegar na startup e ter esse contato do que pega uma empresa listada em bolsa e diz, poxa, tu deveria fazer diferente a tua atuação comercial, né? Não vai ter como ter esse tipo de interação ali com essas empresas. Com uma startup, normalmente tu tem, e esse é um dos grandes motivos que investidores entram de cotistas nesses negócios. Normalmente, né, são sim valores altos, mas são valores altos para pessoas que já têm um patrimônio gigantesco. Sim. Talvez aquela parte do patrimônio, se ele perder 100%, não faça muita diferença. Mas ele está tendo acesso a grandes empreendedores, entendendo como que traz isso para o seu negócio também. E outra dúvida, vamos supor que de novo, hortaria. Vai levantar, vamos supor que a gente fez um levantamento, ela vale 1 milhão. Valor de mercado dela, tá? Não quer dizer que ela fatura 1 milhão, mas ela potencial de 1 milhão, blá, blá, blá. Aí ela quer levantar 100 mil, te contou o plano todo e beleza, acertamos que vai ser 100 mil. Aí coloquei lá na CapTable, 100 mil. Vamos supor que ela levantou, depois de X dias, 70 mil, 80 mil. Como que ela tem acesso a esse dinheiro? Ela já pode falar assim, 80 mil tá bom, tem que chegar no 100 mil, como que funciona? Outra boa oportunidade para explicar. A CapTable ela funciona com uma liberação regulatória da CVM. Então a gente tem que cumprir requisitos regulatórios que a CVM nos impõe. Então nesse caso, né, pegando uma captação de 100 mil reais, o que a CVM, na verdade, para todos os tipos de captação? A CVM entende que se tu não atingir 2/3
do valor alvo daquela captação, tu não tem como entregar o teu plano de negócios. Agora, passou de 2/3, tu corta um pouquinho do investimento aqui, tu corta, né, alguma parte do plano ali e tu consegue entregar. Então, nesse caso dos 100 mil reais, se captar 67 mil reais, já é tido como uma captação de sucesso. Mas o dinheiro, ele fica todo numa conta, e aqui eu vou ter que usar um termo mais técnico, é uma conta escrow. O que acontece? O dinheiro não vai nem para a CapTable e nem para a startup. Ele fica num parceiro que fica fazendo a custódia desse valor até que a gente diga assim, ó, deu sucesso na captação, pode liberar o dinheiro para a startup. E aí ele libera. Porque imagina se tá lá com a startup e não chega no valor, mas, pô, já gastei para pagar a folha aqui. Sim. Ou se fica, sei lá, comigo, com a CapTable, eu digo, poxa, bom momento para botar em Bitcoin esse dinheiro, vamos deixar rentabilizando ali até bater o valor da captação. Então, não, a CVM disse, isso tem que estar lá numa conta segura, disponível só para esse fim, e depois isso é transferido para a startup. Então é assim que funciona. Tem que bater esses 2/3 no mínimo, mas aí na tua pergunta, né? Pô, já tenho 80 mil reais, eu já acho que é adequado para o meu negócio. Falo com a CapTable diz, beleza, acho que já chegamos no limite de investidores, vai ficar por aí mesmo, vamos fazer avisar o parceiro que ele pode fazer essa transferência de recurso. Aí que ele vai transferir, depois vocês aprovam. Depois de todas as aprovações. Entendi, que é o fera da custódia. Isso. E o investidor cotista, o dinheiro já fica lá na CapTable ou ele só integraliza o dinheiro depois que tem a oportunidade já setada? O que ele pode fazer o depósito do valor no momento que ele decide investir na oportunidade, esse dinheiro fica lá custodiado com esse parceiro, ou ele pode esperar chegar nos últimos dias do prazo, né, para fazer esse investimento. O que já aconteceu várias vezes. A captação tem um alvo, vamos pegar esses 100 mil reais. Tem lá 100 investidores, vou pegar um exemplo simplificado, 100 investidores que colocaram R$1.000 dentro dessa oferta. Só que um disse assim, não, vou esperar para quando chegar no final do prazo eu faço essa transferência. A gente dá uma preferência de 2 dias úteis para se manter válido essa reserva de investimento. Se passou desses 2 dias úteis, aí veio mais gente querendo investir, tu perdeu a tua preferência e ficou de fora. Então derruba quem está ali dentro. Então já teve captações de 5 milhões de reais que duraram 88 minutos. Então, né, assim, poxa, até na época foi... 88 minutos para captar... 1h28 para captar 5 pau. Isso. Deus me livre. Menos que o tempo de um jogo de futebol ali, 5 milhões. Meu Deus. A gente teve investidor nos relatando que um carioca, né, ele falou, pô, tava no trânsito, viu o e-mail, parei embaixo da marquise e fiz o investimento para não ficar de fora, né? Outros que estavam em voo, que disseram, quando eu pousei, já não estava mais disponível, acabou. Né? Então, assim, tem sim dinâmicas que são mais rápidas, não necessariamente todas precisam ou serão rápidas, assim, né? Mas é por isso que a gente recomenda que já faça esse depósito. Eu, como CapTable, não estou tendo acesso a esse recurso, nem a própria startup não está tendo acesso, então não é algo de estou depositando e tu está usando o meu dinheiro aí. Não, ele está lá, mas já fica como essa reserva segura desse investimento, para depois ser transferido para a startup ou para o negócio que vai receber isso. Ô, Léo, eu perguntei o mínimo ali dos 80, que são os 2/3, e para cima, vamos supor, é os mesmos 100 mil. Só que aí o Elon Musk veio pro Brasil, foi na hortaria, adorou, só que os 100 mil já bateu, e o Elon Musk vai falar assim, mas eu queria pôr mais 100, ou mais 10, ou mais 5. Pode, tipo, reabrir, pode adicionar? Como é que é? Ou é isso é fechado? Também tivemos mudanças da CVM no entendimento dessa questão no último ano, né? Então, hoje, o que a CVM já permite que 25% acima do valor-alvo seja disponibilizado. Isso já tem que estar bastante claro, né, de que isso vai ser feito caso tenha oportunidade. Então, quando eu abro a oferta, quando eu não posso esperar o Musk chegar e dizer, tá, agora eu vou colocar 25% a mais. Já no início eu tenho que dizer, estou aberto a essa possibilidade. Se acontecer de chegar um investidor relevante e eu precisar aumentar isso, farei isso. Porque para os outros investidores também é relevante, né? Entender que participação que a Camila está cedendo da hortaria nesse momento inicial da empresa dela, né? Talvez eu não queira que ela ceda mais do que aqueles 100 mil reais. Sim. Eu acho que tu tem que seguir com 90%. Então, tem essa limitação, mas a CVM já permitiu que
ultrapassasse 25% esse valor alvo buscado, né? Senão o cara dá aquele miguezão, eu não vou colocar tudo que eu preciso, porque eu preciso atingir os 2/3. Aham. Porque se eu coloco muito alto e não vem a galera que eu queria, não pega os 2/3. Aí o cara pode dar o migué, só que aí tem uns 25 que limita. Isso. Aí você vai, né, você vai ajeitando tudo. E aí, num caso, assim, vamos pegar, assim, né? Essa startup que captou esses 5 milhões de reais em 88 minutos, ela faz estações de carregamento para carros elétricos. Aí, ó, tá pronto, então, tá explicado. pegou lá muito do Elon Musk, né? E se chega o Elon Musk e diz, poxa, eu gostei desse negócio, eu quero colocar mais 10 milhões, né? Não é só os 5. O que a CVM também nos autorizou? Nesses casos de exceção, onde exista uma justificativa plausível de mercado bastante... algo bastante relevante que aconteceu, essa captação ela pode ser alterada para ser majorada para esse limite, mas aí todo mundo que já entrou, eu tenho que dar uma porta de saída para ele. Ah, mas eu já fiz... como se fosse um outro round. O cara já fez os depósitos. Não, mas eu tenho que dar a chance para ele de te devolvo o dinheiro se tu não quiser continuar mas aí dentro no desse novo negócio. valuation com dinheiro integralizado ou no valuation antigo? O valuation não costuma mudar, né? O que muda são termos de negócio, então tamanho de rodada, alguma coisa então, assim. Nessa aí eu ia ficar bravo. Eu ia ficar puto. Eu falei, não, eu pus o dinheiro no X, o cara vai vir e eu quero tirar o meu, mas no novo... Imagina, porque se entra um Elon Musk na história, o seu valuation vai pra casa do chapéu. E aí eu não quero o meu valuation do que eu entrei, agora eu já quero do novo. Isso. Que é quando ele... Porque, né, esse aqui é o esquema, né? Você ter... por exemplo, bateu 100%, aí eu acho que o ideal é CVM, sei lá, quem falar assim, não, aí você tem que entrar no novo round, e aí a startup pode estar aberta ou não. E aí o que a CVM limitou nesse sentido também, assim, acho que trazendo um pouco de coisas mais regulatórias, Vamos lá, o que é CVM? né? CVM é o regulador do mercado financeiro, do mercado de capitais brasileiro, Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, o que eles colocaram? Que só pode fazer uma captação a cada 4 meses. Então, quando tu terminou uma captação, tu tem que esperar 4 meses para fazer a próxima, né? Você vira festa. Só então, alegria. Seria um instrumento utilizado para outros fins que a CVM não entendia que era a finalidade dessa captação de recursos. Então, poxa, preciso fazer dívidas recorrentes. E o cara ia ficar emitindo dívida toda hora, cedendo equity ou não, né? Mas ia começar a fazer isso. Então, a CVM entendeu que não, uma participação no negócio não tem porque isso ser de maneira contínua, né? Então tem limitações. Não que isso sempre será assim, né? Sim, então sim. esse mercado ele existe desde 2017, né? Então é bastante recente, né? E a CapTable completou 4 anos recentemente. Então a gente ainda tá começando nesse mercado, né? Legal. Já foram 100 milhões de reais captados, mais de 60 startups, quase 8 mil investidores que alocaram capital ali dentro dessas oportunidades, mas a gente entende que está ainda bastante no início dessa jornada, né? Leonardo, você falou antes de Bitcoin. Eu tenho uma curiosidade muito louca nisso. Esse mercado, ele tá engatinhando ainda, tipo, de investimento com Bitcoin? Como é que funciona esse negócio? Ou já tem muita gente trabalhando nisso? Já tem muita gente. Já tem muita gente. E aqui eu posso trazer um pouco mais como um curioso desse mercado e não como um especialista nesse mercado. Mas quando eu atuava na GetNet, né, a empresa de transações eletrônicas, né, as maquininhas, aí, em 2011, eu estudei o Bitcoin porque poxa, peraí, os caras fazem transações eletrônicas, transferência de recursos, talvez seja um concorrente meu. Mas aí eu fui entrar e tinha que entrar num fórum que um japonês falando em inglês lá meio esquisito para conseguir transferir o dinheiro para ele. Não, esse negócio não vai dar certo, né? E naquela época valia centavos. Pô, tolinho eu, né, que podia estar montado na grana hoje, né? Mas depois que vieram as corretoras, esse movimento... Aí sim, até por propiciar especulação financeira, né? Começou a entrar muita gente. E hoje, pesquisas dizem que já tem mais de 10 milhões de brasileiros que declaram ter algum tipo de criptoativo. Então, se for fazer o comparativo com a Bolsa de Valores, são 6 milhões de contas, né? Então tem quase o dobro de pessoas com criptoativos do que na Bolsa de Valores, né? Que é o mercado mais regulado e centenário aqui dentro do Brasil. Sim. A gente imagina que para esse tipo de negócio, esse movimento também vai acontecer, né? Antes, a gente estava falando de investir em startups, eu precisava, era um colega do meu filho da faculdade que me trouxe uma oportunidade de investimento que está começando um negócio. Tudo era muito no ambiente privado. O que a CapTable quer trazer? Vamos trazer isso também para o ambiente público, porque as pessoas têm apetite a isso e as empresas se beneficiam de fazer esse tipo de captação. Então,
queremos ser o que as corretoras foram para as criptomoedas, fazer isso com pequenos e médios negócios que tenham essa capacidade de escala, né? A gente quer trazer tudo isso para dentro da CapTable. Bacana. Porque se você pega, por exemplo, a história do Bitcoin, dos outros, né? A Camila lembra uma vez que saiu aquele Dogecoin. Sim. Cara, e aquilo foi uma Eu já não loucura. entendi o Bitcoin, veio o Dogecoin, disse, Bruno, nem começa a me explicar que eu não tô entendendo isso aí, não. Aí eu falei, escuta essa, Tainá. Aí eu falei assim, ó, Camila, eu vou pôr 5 mil reais nesse tal de Dogecoin. Aí ela tá assim, você é louco? Falou, ó, o Elon Musk acabou de twittar. Eu tava no Twitter. E esse negócio o pessoal vai ler, isso vai subir e vamos ganhar dinheiro nesse troço. Beleza. Isso era à noite, né? Era. Aí por Umas 9 da 5. noite. 5. Bah. No outro dia, 8 da manhã, eu fui olhar, tinha 10. Na hora eu mostrei pra Camila e já tirei. Pronto, saí fora, mas ganhamos 5 na história. Ganhamos 5. Só que aí vem a história do cara que é o apostador. Você fala, rapaz, se tivesse colocado 100, eu tinha 200. E aí pode ser que o modelo de negócio... Pode ser não, com certeza. O modelo de negócio de Bitcoin tem uma diferença grande, né, de cripto para esses modelos de capital de risco, que os dois são risco. Mas o outro eu não tenho a liquidez que um Bitcoin tem, por exemplo. Isso, hoje são muito mais limitadas as alternativas de liquidez. Tem também a questão liquidez é a facilidade de você vender o que você comprou. Isso aí mesmo. Muito obrigado pela explicação. No Bitcoin, tu está investindo ali numa criptomoeda que tem toda a sua utilidade e já tem hoje, né, uma utilização bastante ampla dentro do mercado, né, seja financeiro, seja transacional, mas tu não... Quem são os empreendedores por trás do Bitcoin? Qual que é o plano de negócio do Bitcoin? Ele tem muito mais uma característica de reserva de valor, de moeda, de meio de transferência do que de empresa. E aí, ele sendo negociado na corretora XYZ, é o mesmo Bitcoin sendo negociado ali, né? No caso dos negócios das startups, são negócios diferentes, né? O negócio, eles podem até estar no mesmo mercado, com características bastante semelhantes, mas eles são muito diferentes como ativos entre si. O que aconteceu também, acho que estou trazendo bastante mudanças regulatórias, mas é porque foi muito impactante dentro do mercado, né? A CVM, no ano passado, nos trouxe, né, que a gente poderia construir alternativas de liquidez para esse mercado. Por quê, né? Trazendo ali, como o Bruno trouxe, são os meios de tu vender isso. Tu investe numa startup, e isso antes acontecia todo no mercado privado, a gente trouxe isso para o mercado público, mas e quando que tu desinveste? Quando que tu tira aquele valor daquele investimento? Poxa, precisei por qualquer motivo e quero acessar aquele valor. Não tinha como. Tu tinha que esperar ou a empresa quebrar, que daí virava zero, ou ela ser vendida para uma outra empresa e com potencial de multiplicação desse recurso, ou um próximo investidor entrar e dizer assim, ó, eu tô entrando e inclusive quem quiser sair eu tô comprando a tua participação, então precisava esperar esses momentos para ter a liquidez. Hoje a CVM nos autorizou a construir um mercado de negociação secundária dessas participações. Eu não posso dizer que é uma bolsa, eu não posso dizer que é um mercado secundário, porque efetivamente não é. Não é igual tu entrar no home broker lá e fazer as tuas negociações. Mas existe um mural onde o Bruno diz, investi na hortaria, mas agora, poxa, investi lá 50 mil reais quando ela estava valendo aquele 1 milhão, agora ela está valendo 10 milhões, eu quero vender isso por 500 mil reais. Talvez por 500 mil reais eu não vou conseguir vender, porque o cara que está entrando vai dizer, poxa, vou esperar uma próxima rodada para entrar. Mas eu vendo isso por 300 mil reais. Claro. Deixa alguém comprar descontado que está comprando bem, eu estou saindo com um múltiplo interessante daquele meu investimento. E para a Camila, isso não afetou nada. Porque assim, eu estou trocando participação que já estava entregue a investidores. Né? Então isso hoje, já temos 26 empresas negociando nesse mercado secundário lá da CapTable, inclusive várias do agro, né? Então Calmed, Eirene, que o produto bastante conhecido aí da Save Farm, né? A própria Sensix que a gente trouxe, Pomartec, né? Então, assim, tem várias empresas do agro. Pomartec é de pomar? De pomar. Então, eles fazem uma gestão, né? Um ERP, digamos, para pomares, né? Então, toda essa parte da gestão é bastante focada. ERP. Boa. ERP. ERP é um softwarezinho de gestão. Agora vai dar um corte maravilhoso. Eu sou RP.
Você tá igual aquela menina, você já viu aquele corte Tá do na TikTok? RP também. Aquela menina que fala, eu sou não sei quem, tal, e eu sou universal. Gente, mas é Aí que é você tá genial. igualzinho, É é genial RP. vocês com essas linguagens e coisa arada. Gente. Se entra, né, Léo? Se entra nesse mundo, a gente fica o dia dia inteiro, inteiro. só em siglas. Não, Sim. exatamente. E as galera de casa não. Então, gente, RP não é relações públicas. Que aí, se a gente trouxer, né, pro agro, quem não é, igual, quem fala aqui, tá muito normal falar. Quem não é do agro é aquilo que você fala super bem, né? Se você não fala o que pra você é óbvio, As pessoas não vão saber. nós vamos Não falar vão que é não saber. sei o que, é uma leguminosa. A Pra pessoa vai começar, ficar olhando e falar, não pra vou entrar nisso. começar, eu entendi RP, não, ERP. E aí já me animei, né? Opa, tamo aí. RP do pomar. Você viu? Todo mundo precisa do RP. E assim, falando, voltando a essa questão agora do agro, gente, o tempo passou correndo, gente. Já passou uma hora. Esse é o assunto, por isso que eu não posso. É, Esse é o assunto Bruno que eu se fico até 8 da empolga. noite conversando. Não, e assim, bom, agora a gente tava no Rio Innovation Week, né, o Farm Connection, aí o Bruno é curador do palco ali, dos palestrantes, enfim, conexão com startups. Que inclusive o Léo não conseguiu ir esse ano. Esse ano não Te esperamos, então. E assim, Léo, a gente vê que colocar o agro nesses ambientes é extremamente importante, porque as pessoas têm uma visão de que o agro ainda tá lá no meio da lavoura, só carpindo e não investe em tecnologia e não tem tecnologia, sendo que, me corrija se eu estou errada, é um dos setores mais tecnológicos que tem. Isso eu posso dizer assim, até com certa propriedade, porque eu era esse cara que olhava pro agro e imaginava o cara mascando o capim e esperando a planta Chapeuzinho de palha, crescer. É isso. Era isso, né? E aí eu fui trabalhar na GCO, né? Então fui entender sobre máquinas agrícolas. Fui lá visitando a Expo Inter, a AgriShow, indo para Sorriso, Lucas do Rio Verde, São Francisco de Paula, assim, indo para vários lugares aqui no Brasil. E a tecnologia envolvida, a mensuração do que está sendo feito ali é bizarro, assim. A máquina que tem o piloto automático, que a ponteira do pulverizador entende onde que tem que fazer a aplicação, se bota no piloto automático, não passa 2 vezes no mesmo lugar. Toda essa tecnologia envolvida, seja a tecnologia da máquina, seja a tecnologia do processo produtivo e da própria distribuição, tudo isso é fantástico, né? Até algumas tecnologias que são adaptações, né? Então lá os caminhões que carregam o calcário lá sendo adaptados para fazer essa aplicação disso, por não ter ainda uma máquina que, né, naquela época que fazia essa aplicação da melhor maneira. Então, assim, tem muita tecnologia envolvida, e a gente desconhece, né? Ou quem não é de dentro do agro, quem não está dentro do agro, desconhece que tem tudo isso envolvido. Fica com essa imagem que talvez é o cara lá no interior, que talvez não esteja acessando a internet, e, puxa, essa não é a realidade, né? Isso é muito diferente. Claro que tem muitos passos, muita coisa para avançar, conectividade que a gente estava falando, isso tem que chegar no campo, né? E tem que chegar não só para as pessoas que estão lá, mas para as máquinas que estão envolvidas, né? As máquinas os IoTs, né, os dispositivos acoplados, tudo isso vai depender dessa conectividade. Então, tem que chegar de alguma maneira, mas assim, o agro é um dos mais tecnológicos que existe, né? Com certeza. Então, jovens que estão nos escutando, essa pergunta não foi combinada e não sou eu que estou falando. É o Léo, que não é do agro, né? É de fora do setor, que está afirmando. Então, quando a gente fala, a gente diz, né, Bruno? E eu vou gerar um corte que ontem eu estava assistindo um podcast, um cortezinho de podcast, de um cara. Esse cara é o seguinte, ele é mestre de chegar e tentar dar lição nos outros. E aí a Camila até escutou isso ontem lá, eu escutando um corte desse cara, ele falando dos transgênicos. Nossa! Falei, bicho, esse é o problema. O cara desse vai no flow, fala uma merda que ele falou, e aí pode deixar do jeitinho que tá. Falou uma grande merda sobre transgênico, e ele não faz a ideia do que você acabou de falar. A tecnologia que é aplicada para você desenvolver uma planta transgênica para no final do dia ela ser mais sustentável, você produzir mais com menos, você não precisar ir lá e aplicar produto para matar, seja X. Cara, é um negócio que tem todo um por trás que a pessoa não sabe. Vai lá num podcast de alta relevância e fala uma baita de uma merda. Aí você fica... Aí é o que eu falo, Camila, a gente precisa de gente falando o óbvio.
Porque, cara, é bizarro. E a gente pega, assim, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não alimentava o mundo, né? Então precisa de tudo isso que acontece. E o Brasil é referência no mundo nas mais variadas culturas, nos mais variados termos ali que estão dentro do agronegócio. Então tem todo esse papel do agro de se mostrar mais para quem não é do agro, né? Então acho que esse é um papel, algo assim, campar, né? De ter isso. E muito dentro do meu mercado aí, falando sobre startups, muito se fala de, poxa, tem que ter essa visão global, tem que entender sobre como expandir isso, como sair das fronteiras do país, porque tem muito da linguagem. A gente fala português, nossos vizinhos não falam, a gente fica muito aqui, já são 220 milhões de habitantes, tem muita gente para atender aqui dentro. E ainda tem muito brasileiro que joga contra o Brasil. Isso, com certeza. Piorar. Para piorar, tem isso também. Mas aí quando pega o agronegócio, sendo referência, sendo benchmark para outros lugares do mundo olharem para cá para o que a gente está fazendo, se a gente desenvolve startups aqui que consigam atuar em problemas que são do agro brasileiro, mas que são do agro mundial, a capacidade de expansão disso, e somos referência, né? E aí a gente pega mercados que talvez estejam não diretamente ligados ao agro no dia a dia, mas ligados de alguma maneira, né? Então, toda a biodiversidade, toda essa questão do mercado de carbono que tem aí, então agora saindo novas regulações, saiu uma nova regulação nesse ano, né? Ou saiu a regulação, um começo de regulação esse ano, também vai abrir muitas oportunidades, alguns desafios, com certeza, né? Mas muitas oportunidades dentro disso. E, poxa, somos quem tem capacidade no mundo de fazer essas compensações, né? Então, isso depende muito aqui da gente. Então, tem muita coisa dentro do agronegócio, né? Se ficar nessa visão a utilização de termos, né? Então, pô, em vez de falar o defensivo, a galera vai pro agrotóxico, né? Também já traz uma visão diferenciada. Então, mas sim, pega, em vez de a gente condenar, de repente, isso, pô, pega lá a startup, a Irene, a Save Farm aqui, que trabalha nos bicos de pulverização dos pulverizadores para fazer a aplicação adequada nos lugares mais adequados na casa. Todo mundo quer isso, né? Imagina reduzir o custo do produtor e ainda assim aplicar menos Então, vamos resolver os problemas da maneira que tem que ser resolvidos, né? A gente não consegue tirar o defensivo agrícola, né? E aí eu preciso fazer um adendo aqui. Pessoal que quer investir, que está nos escutando aqui, que quer melhorar o Brasil, que quer um agro cada vez mais sustentável, que nós já estamos, eu como produtora rural posso garantir que a gente já está lutando por isso, não invistam em ONGs. Falem com o Léo, com o pessoal da CapTable, invistam em jovens com ideias inovadoras, com soluções, com questões ligadas diretamente com tecnologia e sustentabilidade, porque assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então direcionem o seu dinheiro de uma maneira correta. Fica a dica. E sim, tem muitos jovens nesse mercado, mas também tem outros nem tão jovens mais, né? Ou jovens mais experientes, que estão fazendo coisas fantásticas, que já vivenciaram isso dentro de uma grande empresa, ou foram grandes produtores que entenderam que com tecnologia conseguia resolver algum problema que não era só seu, e aí estão expandindo isso para todo o mercado, né? Então, tem um ambiente muito, muito, muito fértil de coisas acontecendo. O acesso a capital, assim como no agro, né? Hoje, pequenos produtores, a fonte de crédito, a fonte de recursos ainda é mais limitada, mas também já estão se criando alternativas para que esse capital chegue mais nessas pessoas. Então, vamos aqui, queremos ser um desses meios, né? Para esse capital chegar em quem precisa, de pessoas que estão construindo coisas fantásticas, mas que os recursos não estão chegando a elas da maneira que poderiam chegar. Show. Camila, eu ficaria até às 8. Eu na hora. Porque esse papo aqui é fantástico, Léo. Eu queria de novo te agradecer. Realmente a gente vem meio que inesperado para saber como que vai ser, mas, cara, sempre é um mundo muito... Eu tô no negócio, mas eu te escutando falar, é um mundo, parece que é novo, tudo genial, é novo, e muita coisa que vai evoluindo. Então, de novo, te agradecer. Eu sei que você tá na correria, né? Então, realmente agradecer a participação. O primeiro convidado do nosso retorno, né? Olha só. Que honra, que honra. Léo, deixa o teu contato aí pro pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, pra conversar contigo mais. Surgiu uma dúvida, tô querendo investir, tô querendo entrar nesse mundo. Qual é o primeiro passo? Boa. Primeiro, captable.com.br. Lá tem todo o acesso. A gente foca bastante em conteúdo, porque a gente sabe que
quase ninguém é desse mercado, então a Sim. gente precisa focar bastante nesse educacional. Então, CapTable aí talvez esteja na descrição do episódio, como é que se escreve direitinho, E né? aí a gente Sim. coloca o link. Vamos colocar. Boa. E também, quem quiser me procurar, Leonardo Zamboni, costumo utilizar muito mais o LinkedIn do que outras Boa, redes, né? Colocamos teu LinkedIn ali também. É onde estou mais, mas assim, tem lá, estou presente nas outras redes também, Leonardo Zamboni vai me achar. TikTok, ele tá dançando lá, vocês podem... TikTok, agora tu citou, acho que talvez uma das únicas que eu não... Mas Instagram, sei lá o que tem mais Snapchat. aí. Tô nessas redes aí, mas não utilizo quase nada, né? Mas no LinkedIn eu dou uma atenção maior ali, costumo responder a galera. E, Perfeito. poxa, gosto demais desse networking aí. Foi uma honra poder estar aqui. Então, agora, sabendo que sou o primeiro convidado do retorno, então, poxa, uma honra maior ainda. E será um prazer que a gente continue em contato, fazendo novos negócios, trocando ideia, porque tem coisas fantásticas. Eu sou um admirador, um fã do agro brasileiro. E acho que nós já atingimos, né? Tô me colocando junto, né? Já foi atingido parâmetros altíssimos aí, mas sempre tem mais coisa para entregar, e principalmente isso de sair da porteira e fazer com que todo mundo conheça, né, a beleza desse agronegócio e a entrega que tem tido e a contribuição para o país que tem esse mercado. Então, sou comprado e sou muito grato a vocês que levam essa mensagem, né, para cada vez mais gente. Então, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. A gente que agradece. É bom ouvir isso de um convidado que não é do agro, porque esse é o nosso objetivo aqui. É mostrar que o agro está muito mais inserido em vários segmentos, setores e coisas legais do que as pessoas imaginam. Então, para nós, é muito bacana ouvir isso de ti também. Seja muito bem-vindo, que tu volte mais vezes, a gente vá lá visitar vocês também. Eventos aí de inovação, contem com a gente, que eu acho que o agro, ele é pioneiro nisso aí e a gente quer ajudar o máximo possível. Boa. Pessoal, eu vou fazer 3 pedidos, que pra você não vai custar nada. Se inscreva. Não vai custar nada você se inscrever. Se inscreva. Não adianta só olhar, tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Você tem que ir lá fazer o negócio do sininho lá, que até hoje eu não sei o que é esse sininho, mas faz o negócio do sininho, que todo mundo fala do sininho. Isso ajuda muito a gente que tá aqui querendo criar isso todo dia. A Camila até comentou, vai ser diário. Depois ela lembrou que ainda não é diário, mas o futuro será diário. A ideia é ser. A ideia é ser. E o terceiro é deixar o like. Deixa o like. E assim como o Bola fala no Ticaracatica, né? Se você der o dislike, uma plantadeira passa e vai te matar. Então deixa o like pra você não ser morto, atropelado numa plantadeira. Não é isso? Isso aí. Pessoal, Colhido por uma colheitadeira. Colhido por uma colheitadeira. Pessoal, é isso. Compartilha. Quarta coisa. Compartilha e faça esse assunto chegar aonde nunca chegou antes. Como já dizia a Adriana, né? Onde nunca esteve. Nossa, velho! Tava demorando pra começar a piadinha ruim. E é isso aí. Bom demais. E mandem pras pessoas que não são do agro, né? Pra gente... atrair esse público também, para quem sabe não investir no nosso setor e ajudar de fato sem ser nas redes sociais. Boa, tamo junto, pessoal. Valeu. Bora, até mais. Boa. Obrigado.